um prédio em Salvador. Ele me explicou que a obra não seria da Petrobras, porque era da Petros. Então, se fosse Petrobras, não seria a minha diretoria, seria a diretoria de Petróleo e Gás. Mas como era da Petros, que era uma entidade privada, e ao mesmo tempo não era incorporador, não era incorporação, porque se fosse incorporação, seria a OAS Empreendimentos. Mas como não era incorporação também, então teria que ser feito pela construtora. E ele já tinha avisado a Paulo que eu, Manuel Ribeiro, iria procurá-lo, ainda diretor de operações Bahia Sergipe, acho que Alagoas também, ia procurá-lo. E aí eu tive uma primeira reunião com o Paulo Afonso Mendes Pinto, em Belo Horizonte, na sede da empresa dele, que tinha sido contratado pela Petros para gerenciar uma obra de um edifício de vulto com certificação LEED e um prédio sustentável. E ele seria o único contato. Segundo ele, não me mostrou, ele teria uma procuração da Petros, dando a ele todos os poderes necessários para construir esse prédio, tomar todas as atitudes que fossem necessárias, exceto, evidentemente, pagar. Ele perguntou se eu, nós éramos sócios da Petros, se eu não ia dar bypass. Eu disse, eu não vou dar bypass porque eu não tenho nenhum contato com a Petros. Nunca tive e não tenho. Se já tive, foi sem querer, porque seria um contato via Ivepar, e eu não sabia nem que o sujeito era da Petros. Ele podia estar, não sei nem se tem, mas poderia ser alguém da Petros cedido a Ivepar, mas eu não sei nem se tem. Então eu não conheço ninguém. Ele falou que teria que ser preços competitivos e de mercado. E eu perguntei, disse, vem cá vocês, porque eu fui inclusive na esperança de ter o modelo que se usava para a Ivepar. Qual era o modelo que se usava para a Ivepar? Fazia uma espécie de dispensa de seleção. Como nós éramos sócios, as pessoas não queriam, as empresas não queriam cotar para um sócio, quer dizer, cotar e descobrir o preço dela. Então, a Ivepar entregava a obra direto para a OAS através de uma discussão, colocava, não sei se colocava alguma consultora, né, para verificar custo, e através de custos a obra era entregue direto à OAS. E assim foi na linha amarela, assim foi no complexo BA-093, na Bahia, assim foi no aeroporto de Guarulhos, e por aí. Ou seja, não tinha processo seletivo. Então eu perguntei a ele, esse aqui não tem processo seletivo também? Ele disse, não, esse tem processo seletivo. Você tem que, além de dar preço, você vai disputar com empresas que vão ser chamadas. Isso não vai acontecer o que aconteceu na sede da Petrobras em Vitória, que foi feito por um fundo e que deu muita confusão, e a Petros não quer nem ver os construtores disso, porque isso já está com ação de improbidade, ou estava no início da improbidade, não sei. Ele falando que tinha dado uma grande confusão, para usar o termo que ele usou, ainda me lembro, lambança, estava uma lambança total na sede da Petrobras em Vitória. Tanto que, ele me disse, a Odebrecht, nós não queremos a Odebrecht, porque a Odebrecht é um dos construtores. Eu digo, tudo bem. Aí eu disse, Paulo, isso não vai dar confusão, porque nós somos sócios da Petros. Alguém não pode chegar e dizer, pô, como é que chama sócio e tal?
ele aí disse uma frase que eu também não esqueço. Disse: rapaz, esqueça. Vocês não são problema, vocês são solução. Por quê? Porque a Petros confia demais na OAS, inclusive na qualidade das obras da OAS. Então, vocês serão solução. Agora, vocês têm que dar preço de mercado e, além do mais, eu vou promover, depois de pegar os preços de todas, eu vou promover rodadas de negociação final, como existe normalmente em processos seletivos privados. Lembrou que a decisão exclusiva seria da alçada da Petros. Não falou nada de Petrobras. Disse: olha, vocês vão ter que passar por duas alçadas da Petros. Vocês e quem vier vão ter que passar por duas alçadas da Petros, que vão olhar os benchmarks que tem, porque isso é preço, isso não é Angra, isso aí é preço que todo mundo tem. A Petros tem banco de dados, as imobiliárias têm banco de dados, banco de investimento tem banco de dados, então tudo tem banco de dados. Então não adianta vocês quererem fugir, porque tem que ser preço de mercado, e a alçada é exclusivamente da Petros. Tudo que eu vou fazer é fechar um relatório e coordenar as discussões depois de entregue os preços entre os melhores preços. Bom, isso foi durante a Copa do Mundo de 2010. Eu me lembro que depois dessa conversa teve um jogo da Espanha que nós, inclusive, assistimos juntos. Eu assisti na empresa dele. Então, é fácil saber que isso ocorreu entre final de junho e início de julho, porque houve um jogo eu me lembro, não me lembro quem foi o outro, mas sei que a Espanha estava jogando, que era uma curiosidade e acabou sendo realmente, era a favorita e acabou sendo campeão do mundo. Quando eu disse: bom, a gente pode, então, eu vou lhe apresentar o líder que vai ficar com isso e a gente pode assistir o jogo e tal, ele aí disse: peraí, tem outro problema. Tem uma solicitação de uma taxa de administração complementar, porque o que a Petros está me oferecendo, não me disse quanto, de taxa, é absolutamente insuficiente. E aí ele começou a comparar ao fundo imobiliário de Vitória. Ele disse: olha, ele disse, em Vitória, o que é que acontece? O cara tem um percentual sobre o patrimônio do fundo. Ele pode colocar gerenciador, ele pode fazer uma série de coisas no fundo. Eu não sou fundo, então não dá para o que eles estão me pagando, não dá. Você sabe que taxa de administração para gerenciamento e integração vai numa faixa de 10%, etc, e ele não chega nem perto disso. Então eu preciso de uma taxa complementar de 7%. Eu aí disse: vem cá. E isso não está, isso aí é para Mendes Pinto? Ele disse: é para Mendes Pinto. É custo mais remuneração da Mendes Pinto. Não existe nada além disso. Eu disse: rapaz, eu sou sócio da Petros. Eu não posso. Você é uma coisa, Petros é outra. Eu não posso. Uma coisa é você receber, outra coisa é Petros receber. Ele disse: não tem, afirmou várias vezes, e eu disse que ia ver que eu não tinha autonomia para isso. Então eu tinha que ver com o presidente. Achei que já tinha até me prevenido que ele ia querer alguma coisa, mas falando em termos de comissão por ter levado o negócio, etc. Eu achei que
7% iria achatar o resultado, já que o preço de mercado de benchmark era fácil de apurar. O que eu estou dizendo é que, na realidade, você tem um benchmark, você tem um teto. E, nesse teto, o que você vai ter que fazer é diminuir o custo. Eu sempre digo que quem trabalha com custo não é quem compra quer o preço. Quem trabalha com custo é quem vende, quem fabrica, para saber se o preço dele fica dentro de parâmetros de mercado. Eu fui levar para Léo, mas antes disso eu fiz um contato com o setor jurídico da OAS e, inclusive, também o setor, um advogado externo, antes da conversa com o Léo. E eles foram unânimes em afirmar que a Petros era uma empresa. A Petros era uma empresa, não, uma entidade privada, e que não tinha nem porquê, se quisesse, fazer processo seletivo. Na realidade, o pessoal disse, não tem nem que fazer processo seletivo, se ela quiser. Se ela quiser, ela faz o processo seletivo com o grau de complexidade que quiser. Mas também, se não quiser, ela poderia fazer como se faz na própria Invepar. Aí eu tive... Deixa eu ver aqui, para não me perder a sério. Tive com o Léo, expliquei a ele mandou ir em frente, e a cara dele era de quem já conhecia, já sabia que ia ter algum custo pela frente. A primeira, e me pediu para que comunicasse à Odebrecht o problema de que a Odebrecht não poderia participar. Ele achava que a Odebrecht não sabia. Ou pelo menos assim demonstrou. Eu fui ao DG Ancruz, que era o diretor na Bahia, da OR, que é quem ia participar do prédio, e disse a ele, olha, comuniquei que a mãe de Espírito disse que eles estavam fora, que não iam ser chamados, etc., que estavam fora, que não iam ser contratados. Ele aí disse, olha, Manuel, é um prazer recebê-lo aqui, mas eu já sabia disso porque Paulo Afonso já tinha me dito. Eu disse, não, mas o meu chefe mandou que eu viesse aqui e falasse com você. Bom, cerca de 30 dias mais ou menos depois, teve uma reunião entre Léo Pinheiro e a alta cúpula da Odebrecht, da qual eu não participei. E de lá surgiu uma nova orientação de Léo Pinheiro. O acordo da Bahia seria mantido para essa obra. Qual é o acordo da Bahia? É um acordo muito antigo entre, não sei a data, porque é anterior a mim, é um acordo que na Bahia OAS e Odebrecht não disputavam. Elas sempre entravam em consórcio ou em SPE. Exceto se uma abrisse mão, como foi, por exemplo, o caso já da minha gestão da Via Expressa Bahia Todos os Santos, que a OAS mergulhou porque queria voltar gloriosamente da Bahia, por Léo queria voltar, e ela mergulhou, e a Odebrecht disse, não, com esse preço eu não vou, vocês entrem sozinhos. E a Odebrecht nem entrou, tá certo? Mas toda a obra era sempre... OAS e Odebrecht sempre entravam juntos. Não é cartel, porque eram somente as duas, e as obras também entravam construtoras nas obras de outro estado. Então, já existia isso, e isso é muito antigo. E resolveram ter obedecer o acordo da Bahia, seria mantido, e a SPE, caso o OAS ganhasse, seria controlada pela OAS. A OAS teria uma ação a mais para exercer o controle. Se a Odebrecht mudasse o panorama e ganhasse, conseguisse mudar o panorama, mudar a visão da Petros e ganhasse, ele também levava a OAS. Então, praticamente, digamos assim,
entrou-se com uma chance dupla, porque faria a obra, 50% da obra, com uma ou outra que ganhasse. Aí eu tive uma reunião com o DGAN, que é o homem da Odebrecht na Bahia, e José Nogueira, que é meu líder, que iria ficar com a obra, eu acho que em agosto de 2010. E apresentei um ao outro, disse que ia sair, ia delegar totalmente o processo a Nogueira, porque eu ia sair em função de que ele estava muito mais preparado, Nogueira, do que eu, porque é uma obra complicada e tudo, era uma obra complicada, e eu estava no momento do PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, do governo da Bahia, da Fonte Nova, do metrô e da Ponte Salvador-Itaparica, que eram absolutamente indelegáveis. Não tinha nem na OAS quem tocasse um negócio desse. Tinha que ser eu. Não tinha, a não ser que contratasse uma consultoria. Não tinha. E fora isso, ainda tinha a Via Expressa, que ela passava no lugar mais movimentado de Salvador, chamado Rota do Abacaxi, e que eu tinha que exercer o papel institucional, porque todo dia tinha confusão. E também o financiamento para a Arena Fonte Nova, que estava, o BNDES, como sempre, tem uma burocracia, e a gente, BNB também, era duplo financiamento, e eu em cima disso. Então, além do mais, eu estava assoberbado com essas questões que eu não podia delegar, enquanto que o prédio da Petros eu poderia delegar à vontade, porque estaria melhor na mão do líder do que na minha mão. A gente tem que reconhecer. Bom, aí houve, a OAS ganhou, teve exatamente o que ele tinha previsto, deu menor preço, depois teve uma discussão, uma negociação entre empresas e tal. E o fato é que eu não acompanhei de perto, mas a OAS ganhou. Quando a OAS ganha, aí foi a minha maior surpresa, inclusive uma situação absolutamente kafkiana. Eu fiquei numa solução, como o senhor vai verificar, fiquei numa solução kafkiana. O que é que houve? Eu fiquei sem nenhuma ligação formal com o empreendimento Torre Pituba. Por quê? Porque Nogueira o líder foi a São Paulo para resolver, inclusive, o problema do contrato social, etc. Quando ele volta, ele diz para mim, olha, já estou aqui com o contrato social e me colocaram como diretor-presidente estatutário e o diretor administrativo estatutário da Odebrecht. Então, eu disse, tem conselho? Não tem conselho. Então, não tem conselho. O diretor-presidente, ele era o diretor estatutário. Bom, era uma SPE. Em todas as obras, o diretor superintendente era sempre entrava na lista de responsáveis técnicos, exatamente porque se houvesse qualquer arranjo societário, ele tinha como opinar. Como era uma SPE chamada Edificações Itaigara, só tinha um ou dois responsáveis técnicos, e eu não constava como responsável técnico. Minha procuração não me dava poderes de representar a OAS em sociedades. E, por último, que a gente também sempre fazia isso, assinava no contrato ou de concessão ou de que tivesse SPE, a OAS assinava como interveniente. No caso, a Odebrecht e a OAS assinavam como interveniente, porque uma SPE é uma caixa vazia, ela não tem ativos. Então, normalmente, se exige que se tenha uma interveniência. Não teve interveniência. Então, eu não tinha formalmente qualquer
ligação com o empreendimento Pituba a partir de agosto de 2011, quando a SPE foi efetivamente constituída. Então, eu estava numa situação, quer dizer, eu era superior ao meu líder, mas o meu líder era, digamos assim, o dono desta obra. Então, não tinha como, quer dizer, eu fiquei numa situação muito desagradável e uma situação kafkiana. E como eu já não vinha acompanhando, eu entendi assim que não queria minha presença e não visitei nem a obra. Essa obra foi uma obra que eu não visitei, não fui lá, porque exatamente eu quis me afastar, até como uma sinalização, se bem que eu não posso dizer que eu fiquei... a gente fica chateado porque não me avisaram. Mas, para mim, como eu estava com uma demanda muito grande dessas PMIs e que não tinha substituto, para mim foi até, sob certo aspecto, para mim pessoalmente positivo, apesar de ferir um pouco a minha vaidade. Agora, eu gostaria, eu sei que os meus advogados irão fazer uma defesa técnica e processual, mas eu quero aqui fazer a defesa do cidadão, do engenheiro Manuel Ribeiro, que, como eu disse, não tenho tempo para recuperar. Se o senhor observar bem, meu nome é Manuel Ribeiro Filho, eu tenho o nome de meu pai, e sempre procurei honrar este nome. Meu pai foi um jurista, um homem que foi diretor de faculdade durante muito tempo, e um homem de uma reputação absolutamente ilibada. E isso foi uma das coisas que me fez sofrer muito quando eu fui preso e quando eu sofri a busca e a apreensão, foi também o nome de meu pai aparecer em todos os jornais ligados a uma... Quer dizer, se você usar a heurística de representatividade, seria uma falcatrua. Então, uma operação desse tipo. Então, isso me doeu muito e eu quero, pelo menos, mesmo que aconteça o que acontecer aqui dentro, eu quero dizer a meus filhos e dar satisfação a mim mesmo, ao meu pai, de dizer o que eu vi, o que foi e como eu me defendi aqui dentro, aqui nesta vara. A gestão fraudulenta, que é o primeiro desses processos, teve como motivo, todo mundo sabe, o processo seletivo organizado e executado pela Mendes Pinto. Eu, como disse inicialmente, fui membro da Sistel, que é o Fundo de Pensão de Telecomunicações, em 2002 e 2003. Fui do Conselho Deliberativo da Sistel. Sei que decisão de Conselho Deliberativo, basta não querer que ninguém tome a decisão. Isso eu sei por experiência própria, porque inclusive já fiz isso. Na época, a Lei Complementar número 109 de 2001 foi muito estudada, era uma novidade e foi bastante estudada, e se pediu para estudar a própria Sistel, que já era privada, pediu para estudar. E qual era o entendimento na época? O artigo 73, que dizia que a entidade, o entendimento de não equiparação, quer dizer, o artigo 73 dizia que a entidade aberta que era comparada à seguradora. Então, ao dizer a palavra aberta, como a lei não tem palavras acessórias ou inúteis, a entidade fechada estaria fora, porque não seria
não seria atingida pelo artigo 73. Então, era corrente que nós não seríamos equiparados à entidade financeira nem à seguradora. Se olharmos no site do Banco Central, também nós vamos ver que é muito claro que a entidade privada fechada, ela é do sistema financeiro do sistema financeiro nacional, mas não é instituição financeira. A verticalização em relação ao Banco Central fica inteiramente fora. Você tem a verticalização em torno do Banco Central e CVM, que é realmente a parte de instituição financeira. Se tem a parte de seguros e tem uma partezinha bem curtinha que é de entidade fechada, que não é só, inclusive é ligada ao Ministério da Previdência, não é nem ligado ao Ministério da Fazenda. Então, o entendimento, o posicionamento do setor jurídico, também da OAS, foi que era uma entidade privada comum e poderia até escolher diretamente, como acontecia na Inverpar. E se não bastasse tudo isso, Excelência, na minha cabeça, o contrato firmado com a Petros era o quê? Se tratava de... não era uma operação financeira ou de características financeiras. Por exemplo, não é uma debêntures, não é um commercial paper, não é ações, não é FIP, não é private equity, não é nada disso. É o quê? É uma encomenda de bem para o entrega futura. Não passa disso. Então não é uma operação financeira. Nós precisamos fazer uma interrupção técnica. Nós